O cheiro de pinho e café fresco mal conseguia mascarar a umidade rasteira da cabana. Uma velha conhecida para o grupo de amigos que se reunia ali há quase uma década. Ana, com seu cabelo cacheado sempre despenteado, foi a primeira a acordar. Um arrepio percorreu sua nuca anal pelo frio, mas pela persistência de um sonho estranho, era um túnel infinito e escuro, apenas com uma leve névoa flutuando ao seu redor. Nada aterrorizante, mas inexplicavelmente real. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a sensação enquanto acendia o fogo na lareira. Lá fora, a neblina da manhã engolia as árvores, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo crepitar da madeira. Miguel, o mais pragmático do grupo, desceu as escadas, esfregando os olhos. "Que pesadelo maluco eu tive!" ele murmurou, pegando uma caneca. "Sonhei com um túnel, longo e sem fim. Meio bobo, na verdade." Ana parou com a chaleira na mão. "Um túnel. Eu também." A frase flutuou no ar, quase inaudível, mas ecoou na mente de ambos. Não era a primeira vez que compartilhavam coincidências, mas aquela parecia diferente. Tiago, o artista com olhos que viam o mundo em 1000 cores, apareceu em seguida. "Bom dia, criaturas da noite. Sonhos bons?" Ele bocejou, mas havia uma tensão em sua voz. "Eu tive um esquisito, um túnel, sem começo, sem fim. Apenas escuridão e um frio que dava nos ossos." Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. 3 pessoas, 3 sonhos idênticos. A cabana, antes um refúgio de risadas e lembranças, de repente pareceu menor, as paredes mais próximas. "Isso é esquisito!" Ana finalmente disse, sua voz um pouco rouca. Miguel, tentando quebrar a tensão, forçou uma risada. "Coincidência. Estamos no meio do nada, lendo contos de terror. Nossos cérebros estão em sintonia, mas a explicação parecia fraca. Mesmo para ele, a última a descer foi Sofia, a mais jovem e sempre a mais otimista. No entanto, seus olhos estavam opacos e ela abraçava os braços. "Tive um pesadelo horrível," ela sussurrou, a voz quase um lamento. "Eu estava em um túnel e havia algo lá. Eu não vi, mas senti uma presença." Me observando, o café esfriou nas canecas. A leve neblina nos sonhos de Ana e Miguel transformou-se em uma névoa densa e gelada na descrição de Sofia. A simples coincidência torna o sei algo mais sinistro. A presença que Sofia sentiu, invisível, mas palpável, flutuava agora entre eles na cabana. O fim de semana de confraternização havia acabado de ganhar um tom sombrio e inesperado. A primeira rachadura na normalidade havia surgido e eles mal sabiam o quão profunda ela se tornaria. O túnel que visitaram em seus sonhos parecia agora estender-se até a realidade. Segundo dia na cabana deveria ter sido preenchido com trilhas e jogos de tabuleiro, mas a sombra dos sonhos compartilhados pairava sobre eles. O café da manhã foi um desfile de bocejos e olhos cansados. Ninguém dormiu bem. Sofia, em particular, estava pálida. "Eu senti frio a noite toda," ela disse, puxando o suéter mais para perto, mesmo com o aquecedor ligado. Tiago apontou para o pulso dela. "O que é isso?" Uma pequena marca avermelhada, como um arranhão superficial, adornava a pele clara de Sofia. Ela não se lembrava de tê-lo feito. Miguel se inclinou para examinar. "Parece que você se arranhou dormindo." "Não é meu," Sofia respondeu, a voz embargada. Ana sentiu um nó no estômago. Ela mesma tinha uma mancha roxa no quadril que não conseguia explicar. Na noite anterior, no seu sonho do túnel, a névoa havia ficado mais densa e a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Ela se lembrou de uma sensação de queda, como se algo tivesse a empurrado. Naquela noite, a floresta do lado de fora parecia mais escura. O vento uivava como um lamento. Eles tentaram assistir a um filme, mas a tensão era palpável. Quando as luzes da cabana piscaram e o som de galhos raspando no telhado aumentou, um calafrio correu por todos. Sofia foi a primeira a sucumbir ao sono, exausta. Pouco depois, os outros seguiram, e o túnel estava lá novamente, mais frio,
A névoa agora era uma cortina opaca. E no fundo, a silhueta não era mais apenas uma sombra distante. Estava mais perto. Mais definida, alta e esguia, com braços anormalmente longos e uma cabeça sem traços, que parecia absorver a pouca luz ambiente, quando a figura se moveu, emitindo um som gutural e seco. Ana sentiu o terror paralisante. Não era um sonho comum, era um pesadelo vivo, e a criatura estava cacondoso. Eles acordaram em um grito. Miguel estava sentado na cama, ofegante, com as mãos tremendo. Tiago pulou para fora da cama, com os olhos arregalados, e foi direto para a janela, como se esperasse ver a criatura lá fora. Ana sentiu uma dor aguda no ombro, como se algo a tivesse segurado com força. Ela levantou a blusa e viu as marcas. 4 dedos longos e finos, vermelhos e profundos, marcados em sua pele. Não pode ser, Miguel murmurou, vendo as marcas. Sofia, deitada em sua cama, não se mexia. Seu rosto estava contorcido em uma careta de pavor. E seus olhos estavam bem abertos, fixos no teto, mas vazios. Ela estava tendo um ataque de pânico silencioso. Ana correu para ela, tentando acalmá-la. Mas a garota estava rígida, a respiração superficial e rápida. Foi aquela coisa, Tiago sussurrou, a voz carregada de pânico. Ela nos seguiu. Ela sabe onde estamos. Oh, Ceresismo, de Miguel havia evaporado. O ar na cabana estava denso, pesado, como se a própria criatura tivesse deixado um rastro de terror. A realidade e o pesadelo haviam se fundido. Eles estavam presos. E a entidade onírica não estava mais contente em apenas assombrá-los em Sus Sonos. Ela queria algo mais. O nascer do sol trouxe uma luz fria, mas não aliviou o terror que se instalara na cabana. Sofia estava catatônica, seus olhos ainda arregalados, repetindo uma palavra inaudível. Tiago e Ana tentavam acalmá-la, enquanto Miguel, o excético, vasculhava a internet em seu celular, desesperado por qualquer explicação. Não encontro nada, ele resmungou, frustrado. Nem caso do sonhos compartilhados com arranhões. É tudo lenda urbana ou estudos psiquiátricos. Tem que haver algo. Ana insistiu, a voz rouca de preocupação. Aquilo não foi só um pesadelo. Foi real. Ela gesticulou para as marcas em seu ombro, que agora ardiam. Tiago, sempre o mais criativo, olhava para a janela, onde a floresta densa parecia esconder segredos. Lembram da história que a avó do Miguel contava? Sobre o espírito da floresta, que entrava nos sonhos dos viajantes. Miguel bufou. História de velho para assustar criança. Mas havia um tremor em sua voz. Sua avó morava na região há décadas e tinha uma coleção de contos folclóricos sobre a área. Decidiram que não podiam ficar parados. Sofia precisava de ajuda, mas sair da cabana parecia um risco maior do que ficar. Miguel lembrou-se que sua avó guardava um diário antigo com anotações sobre lendas locais e rituais. A velha casa da avó ficava a 1 hora de carro, na borda da pequena cidade de Aquidauana. Era a única chance, enquanto Tiago e Ana cuidavam de Sofia, Miguel partiu. A estrada de terra estava lamacenta e a neblina parecia segui-lo. Na floresta parecia abrigar a silhueta esguia na caça d'avo. O cheiro de mofo e lavanda o envolveu. O diário estava exatamente onde ele esperava, em uma caixa de madeira no sótão, ao lado de ervas secas e amuletos antigos. As páginas amareladas estavam repletas de uma caligrafia fina e intrincada, com desenhos de símbolos arcanos e criaturas sombrias. Ele encontrou uma seção marcada como o Insonte Caçador. A leitura fez o sangue de Miguel gelar. Descrevia uma entidade ancestral, um ser que habitava os reinos do sono e se alimentava do medo. Não era um fantasma, mas algo mais primordial, capaz de ligar as mentes de pessoas próximas através de um trauma ou de um local com uma forte assinatura onírica. A cabana da família era um desses locais, construída sobre um antigo sítio tribal que, segundo o diário, havia sido palco de rituais sombrios há séculos. A criatura, descrita como a sombra sem face e de braços longos, se manifestava primeiro em sonhos, depois em vigília, sugando a força vital de suas vítimas, até elas serem consumidas pelo terror. O
O diário também mencionava que a entidade podia deixar marcas físicas, o que explicava os arranhões de Sofia e Ana. Um detalhe no diário prendeu sua atenção. Para repelir o caçador, deve-se quebrar a corrente do medo. A chama purificadora afasta a escuridão do subconsciente e o símbolo do sol, pintado com o sangue dos que estão ligados, pode aprisionar o espírito onírico onde ele pertence. Miguel sabia que a parte do sangue seria difícil de vender aos amigos, mas era a única pista. Ele precisava voltar. A neblina lá fora parecia mais densa e o vento, antes um uivo distante, agora soava como sussurros que o chamavam pelo nome. A entidade estava mais perto do que ele imaginava. A verdade que ele buscava não era uma cura, mas uma declaração de guerra. E a guerra começaria assim que o sol se pusesse novamente. O retorno de Miguel à cabana foi uma corrida contra o tempo e o crepúsculo. O medo que antes se manifestava apenas nos sonhos, agora pulsava na atmosfera, pesado e opressor. Ele encontrou Ana tentando fazer Sofia beber um pouco de água, enquanto Tiago, visivelmente abalado, olhava para a porta como se esperasse a entidade surgir a qualquer momento. Eu achei, Miguel ofegou, jogando o diário na mesa de centro. A avó do meu avô escreveu sobre isso. É uma entidade, o Insonte Caçadora. Ele explicou o que havia lido. A conexão da cabana com um antigo sítio tribal. A forma como a entidade se alimentava do medo e se manifestava nos sonhos. E, o mais importante, a solução. A chama purificadora afasta a escuridão do subconsciente. E o símbolo do sol, pintado com o sangue dos que estão ligados, pode aprisionar o espírito onírico onde ele pertence. Ana leu a parte do sangue e franziu a testa. Sangue, Miguel. Isso é loucura. Parece um ritual satânico. É a única coisa que temos. Miguel retrucou, o desespero evidente em sua voz. Sofia está piorando. Vocês viram as marcas? Não é loucura se funcionar. Tiago, que estava em choque, finalmente se manifestou. E se não funcionar? Isso. Só piorar as coisas. O que chama purificadora significa fogo. A noite caiu. O vento lá fora intensificou-se, transformando-se em um lamento que parecia vir de dentro da própria cabana. As luzes piscaram incessantemente. Eles não teriam outra noite. Precisamos de fogo, Ana disse. Sua voz firme apesar do medo. Símbolo do sol. Como fazemos isso? Miguel abriu o diário em uma página com um desenho detalhado. Um círculo com raios simétricos. Precisamos de uma superfície. E de um pouco de sangue. Ele pegou uma faca de cozinha, sua mão tremendo levemente. Um corte pequeno, um do cada. É para nos ligar à barreira, não para nos drenar, hesitantes, mas sem outra opção. Eles concordaram. Tiago pegou uma tábua de madeira velha. Ana acendeu todas as velas que encontrou, criando um pequeno círculo de luz no centro da sala. A atmosfera estava densa com a cera derretida e o medo silencioso. Miguel fez o primeiro corte. Uma linha fina em sua palma. O sangue vermelho vibrante manchou a madeira. Um por um, Ana e Tiago seguiram, unindo suas pequenas feridas no mesmo ponto central, formando um nó de conexão doloroso e esperançoso. Eles desenharam o símbolo do sol na tábua, um símbolo de luz e esperança, quando Sofia soltou um gemido. Agudo do terror, seus olhos se revirando, eles souberam que era a hora. Todos se deitaram no chão da sala, com a tábua de madeira no centro do círculo de velas. Temos que ir para o sonho, Miguel, instruiu Luther lá dentro. Enquanto isso, o fogo vai purificar e o símbolo vai prendê-la. O túnel estava mais vívido do que nunca. A névoa era quase sólida e o frio cortava a pele. A entidade onírica estava lá, uma massa esguia e disforme, agora com olhos vermelhos brilhantes que pareciam duas brasas no escuro. Ela avançava, um som de arranhões e passos se arrastando. O pânico ameaçava consumi-los. Não tenham medo! Ana gritou no sonho, voz reverberando. O fogo. Lembrem-se do fogo. No mundo real, as velas na cabana brilhavam intensamente e a chama da lareira crepitava com força.
O calor parecia empurrar a escuridão para fora. No sonho, um brilho dourado começou a emanar do centro da tábua de madeira, pulsando como um batimento cardíaco. A entidade sibilou uma Hakudo. Agora, Miguel gritou. Os três se concentraram no símbolo, na luz que irradiava. O túnel começou a se desintegrar, as paredes se rachando e a névoa se dispersando. A entidade recuou, seus gritos se tornando mais agudos e desesperados, como um som raspando metal. Ela tentou alcançar Sofia, que estava encolhida no chão. Mas a luz do símbolo formou uma barreira protetora. A entidade, soltando um último grito agonizante, foi engolida pela luz e pela escuridão que se fechava sobre ela. O túnel implodiu e eles caem. Eles acordaram ofegantes no chão da cabana, envolvidos pelo cheiro de cera de vela e pelo calor remanescente da lareira. A tábua de madeira no centro do círculo ainda exibia o símbolo do sol, agora levemente carbonizado nas bordas, e as pequenas manchas de sangue secas e escuras eram a prova tangível do pesadelo. Sofia, em sua cama, estava imóvel, mas sua respiração era regular. A careta de pavor em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma expressão de cansaço profundo. Ana foi a primeira a se levantar, mancando um pouco. A dor em seu ombro havia diminuído para uma leve dormência e as marcas dos dedos da entidade pareciam menos proeminentes. Ela olhou para Miguel e Tiago, seus olhos carregados de uma mistura de alívio e incredulidade. Acabou? Ela sussurrou, como se tivesse medo de quebrar o feitiço. Miguel balançou a cabeça, exausto. Eu acho que sim. O diário dizia para aprisionar o espírito onírico onde ele pertence. O túnel implodiu, a luz, ela sumiu. Tiago sento-se, ainda tremendo. Eu ainda sinto frio, como se a presença ainda estivesse aqui, em algum lugar. Ele olhou para a floresta do lado de fora, agora visível através das janelas, com a luz fraca do amanhecer. Mas pelo menos não nos caça mais nos sonhos. Eles passaram o resto do dia desmontando o acampamento de velas e o símbolo, limpando o sangue e tentando varrer a atmosfera pesada que pairava sobre a cabana. As palavras não eram muitas. O terror os havia marcado de uma forma que eles nunca... Não era algo que se pudesse simplesmente superar. A volta para Aquidauana foi silenciosa. Sofia dormiu durante quase todo o percurso, um sono pesado e sem sonhos pela primeira vez em dias. Quando chegaram à casa da avó de Miguel, a velha senhora os recebeu com um olhar conhecedor. Quase sem surpresa, ela notou as olheiras profundas e a tensão nos ombros dos jovens. O caçador lhes deu uma visita. Não foi? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Ele sempre volta quando a porta é deixada entreaberta. Miguel contou-lhe o que havia acontecido e a avó apenas assentiu, seu olhar distante. O ritual é antigo e poderoso, mas a escuridão nunca é completamente selada. Ela apenas adormece. Ela espera por uma nova porta, um novo medo. Aquelas palavras ficaram gravadas neles. Meses se passaram. A vida deles voltou a uma nova normalidade. Mas nunca seria a mesma. Ana continuava tendo dificuldade em dormir, sempre com uma luz noturna acesa. Tiago começou a pintar quadros sombrios e abstratos com túneis e sombras, que ninguém mais entendia. Miguel se tornou um estudioso amador de lendas e folclore, obcecando-se em catalogar e entender o que havia vivido. E Sofia, embora tivesse se recuperado do choque inicial, carregava um silêncio pensativo, como se uma parte dela ainda estivesse presa no túnel. Eles se evitavam um pouco. Não por inimizade, mas porque o olhar um do outro era um espelho do pesadelo. Mas em algumas noites um deles podia acordar com um suor frio, sentindo um vestígio de frio na nuca, um som distante que parecia um sussurro. Não era o túnel, não era a entidade, mas a memória. Um dia, enquanto Miguel pesquisava em um fórum online sobre fenômenos paranormais, ele viu um post recente. O título era Sonhos Estranhos no Interior do Pará. O conteúdo era familiar. Um grupo de amigos começou a ter os mesmos pesadelos. Um túnel escuro, uma sombra sem face. Miguel fechou o notebook abruptamente. O caçador não havia sido destruído, apenas adormecera, esperando por uma nova porta. E, em algum lugar,
A escuridão onírica estava começando a se espalhar novamente. O post no fórum, aquele título arrepiante, Sonhos Estranhos no Interior do Pará, Miguel tentou ignorar, mas as palavras eram ecos do próprio inferno que ele e seus amigos haviam enfrentado. A descrição do túnel, da sombra sem face, tudo batia. Ele se viu arrastado de volta ao pavor que jurou ter deixado para trás. Ele mostrou o post para Ana e o rosto de Ana ficou pálido. E Tiago, que vinha trabalhando em um projeto de escultura com temática onírica, largou suas ferramentas. A indiferença com que tentaram viver suas vidas desde a cabana se desfez. A avó de Miguel estava certa. A escuridão apenas adormecera. Sofia, a mais frágil entre eles, estava em um encontro de grupo de apoio para pessoas com distúrbios do sono, buscando lidar com seus pesadelos persistentes. Miguel sabia que não podia expô-la a isso novamente. Mas e os outros? As novas vítimas? A entidade estava se espalhando. Uma nova e terrível verdade se estabeleceu. Eles não haviam banido. A entidade apenas a empurraram. E agora, com a consciência do que era e do que podia fazer, a responsabilidade pesava sobre eles. Poderiam eles simplesmente ignorar, deixar que outros passassem pelo mesmo tormento, ou pior, fossem consumidos? Miguel se pegou ligando para um velho colega de faculdade que havia se tornado um renomado neurocientista. Ana, em sua insônia, começou a pesquisar padrões de eventos inexplicáveis em comunidades isoladas. Tiago, por sua vez, voltou para a casa da avó de Miguel, imerso em antigos textos e lendas, buscando não mais como banir a entidade, mas como entendê-la, rastreá-la, talvez até mesmo como destruí-la de verdade. O ciclo havia recomeçado, mas desta vez a entidade onírica encontraria vítimas que, apesar de aterrorizadas, sabiam exatamente com o que estavam lidando. E essa era uma vantagem que poucos antes deles tiveram. O pesadelo não havia terminado. Ele estava apenas se preparando para a próxima caçada. E eles seriam os caçadores ou as próximas presas.